Oi, tudo bem? Estamos aqui começando de novo o nosso programa, Conversa do Cotidiano, no Janela do Cotidiano. Hoje a gente está trazendo uma pessoa, um publicitário, mas que veio aqui hoje especificamente para falar um pouco de si, mas falar muito sobre maçonaria. Sabe como é, né? Todo mundo tem curiosidade de saber, então dentro daquilo que pode ser dito e tal, vamos juntos conhecer sobre maçonaria e espiritualidade também, por que não? Todas as conversas aqui estão ligadas a isso, até porque eu penso que a vida ela é um aprendizado espiritual para sempre, como a Terra é uma escola, né? Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Adorei a sua presença, hein? Espero ajudar. Você já me ajuda. Então, Ricardo, como começou seu envolvimento com a maçonaria? O que te levou à maçonaria? Meu envolvimento com a maçonaria começa, na verdade, na minha adolescência. A curiosidade, o interesse pela maçonaria é a leitura sobre maçonaria. E o fato de eu ter sido escoteiro, né, chefe escoteiro, e o escotismo está muito ligado à maçonaria. Você foi escoteiro? Fui chefe escoteiro. Eu cheguei a ter anel de Givel, né? Olha. Fiz vários cursos de escotismo e eu trabalhava com crianças e adolescentes, né, nessa época, querendo transmitir valores enfim, verdade. E a maçonaria está muito ligada a isso, né? Você diria que o fato de você ser escoteiro, o fato de você se ligar à maçonaria e o fato de você ser uma pessoa muito forte tem a ver com essa disciplina ou é uma viagem minha? Tem muito a ver, porque a maçonaria ela exige dedicação e como é que chama? Determinação. Determinação, E a maçonaria você já frequenta há muitos anos? 12 anos. E o que ela te trouxe? E o que você trouxe para ela? Ela me trouxe muito conhecimento e eu tenho procurado com os meus irmãos compartilhar esse conhecimento. Uhum. Porque a maçonaria é uma coisa assim que as pessoas elas entram na maçonaria achando que vão ficar ricas, milionárias, e que lá é um clube que vai fazer você ficar rico. E isso não é a verdade, isso é uma mentira enorme. É um mito daqueles terríveis. Bom, né? Saber. Terríveis. A gente, na maçonaria, eu entrei na maçonaria porque eu queria buscar minha evolução intelectual, moral e filosófica. E ela me trouxe isso. Perfeito. E existe uma lenda, né? As pessoas falam coisas boas e ruins sobre maçonaria, até porque não tem conhecimento e tal. A maçonaria, ela foi criada aonde? Você tem essa informação? Bom, a maçonaria, como nós conhecemos, existem dois tipos de maçonaria, a operativa e a especulativa. Okay. A que se pratica hoje em dia chama-se especulativa. A operativa era lá nos grandes construtores das igrejas, das catedrais, já começou no Templo de Salomão. Hiram Abif, né, que foi o grande arquiteto do Templo de Salomão, é considerado o grande mestre maçom de toda a história da maçonaria. O maior mestre maçom chama-se Hiram Abif, que, na verdade, para mim, ele está muito ligado a Tote, no Antigo Egito também. Certo. Tá? E você chegou a conhecer o Egito? Não, ainda não. É um dos lugares que eu tenho que ir. De conhecer? Eu tenho que ir. Você tem algum receio do Egito? Não. Eu tenho uma vontade muito grande, porque eu gostaria, assim, Tem uma história da Aum Set, não sei se você já ouviu falar da Aum Set. Não. Que é uma francesa que ela foi para o Egito e ela começou a ter sonhos e viagens e se reencontrou com um amante dela de vidas passadas, que era o faraó Sete, e inclusive ela batizou o filho de Sete também. E chama Aum Set porque é a mãe do Sete. Tá? Olha que interessante. Quando eu pergunto para você sobre o Egito, né, se você tem um receio ou não, porque eu tenho. É muito engraçado. Existe um livro que chama O Amor Venceu. É um livro da Zilber Gasparetto, que é uma escritora
que psicografou muitos Sim, livros sim, e sim. tal. E o primeiro livro dela chamava O Amor Venceu, e se passava no Egito. E eu comecei a ler o livro, e toda vez que eu li o livro eu passava mal, eu tive que parar, nunca consegui terminar esse livro. Um dia eu fui aprender o tarô egípcio, e é um tarô que eu não consigo jogar. Eu tenho 150 tarôs, mas o Egito... Inclusive você criou um, né? Que é muito bacana isso. Exatamente, criei o baralho do cotidiano junto com a Márcia, mas não consigo jogar. E aí, não sei se é porque era um povo que lidava muito com espiritualidade, com magia e com a morte, né? Aí pintou a peça O Amor Venceu. Falei, bom, agora eu vou ver a peça. Cheguei na peça, passei mal, tive que sair nos primeiros 10 minutos, não consegui ver. Será que você tem algum resgate a fazer no Egito? Então, aí um belo dia eu fui atender uma senhora, e muito minha cliente e tal, não sei o quê. Quando eu falei para ela que eu precisava, que eu queria ir no Egito para resolver essas coisas, ela olhou para mim e falou, nunca vá ao Egito. O Egito é uma terra muito pesada para você. Então, eu tenho recebido sinais assim, né? E hoje eu sei que Cairo é um lugar muito pesado. Realmente é muito pesado. Quando você faz radiestesia, que você passa o pêndulo ali, ele gira igual Los Angeles. Los Angeles hoje é uma cidade energeticamente muito pesada. E Las Vegas? Las Vegas menos que Los Angeles, por incrível que pareça. Porque Las Vegas, ele tem um propósito. Los Angeles, eu acho que ele tem o sonho da fama e a miséria está se incorporando ali muito forte. Sim. Né? E eu atendo muitos clientes que moram ali online e eu vejo, teve até uma moça que eu falei para ela, a vida dela não estava andando ali. Eu falei, sai dessa cidade. Ela saiu, decolou, foi para outra cidade americana e conseguiu voltar. Então assim, eu perguntei, porque como você é um homem muito viajado, né? É sempre bom para mim entender essa questão do Egito. Eu acho fascinante as histórias do Egito. Eu vejo, quando eu fui no Louvre, eu vi lá algumas coisas do Egito, tal. Realmente eu confesso que o Egito ainda tem muitos mistérios, né? A relação do Egito, eu acho que está muito ligada ao plano astral, né? E a simbologia que o Egito tem, inclusive na questão religiosa, porque o Egito, se você pegar o povo hebreu, foi escravizado lá durante 400 anos, né? E quem libertou o povo foi Moisés, e Moisés era um egípcio. Moisés não era israelense como se fala. Se fala, é verdade. Moisés era um príncipe egípcio cujo nome significa nascido das águas. Então, nós todos somos Moisés, na verdade. Mas eu entendo isso, eu acho válido. Agora, também tem um lance. A cultura egípcia, ela fazia muita magia, né? Eu acho que ainda hoje tem muita magia que não foi fechada ali, que funciona de uma forma negativa. Né? Eu vejo os viajantes que falam, todo mundo tem medo de assalto ali, tem medo de roubo, tem receio de ser enganado, fora que Cairo tem muito inseto, né? Então é um lugar que nem eu tinha planejado ir com os amigos para lá e depois eu desisti. Eu fiquei com receio assim. Agora, culturalmente falando, o Egito é importantíssimo. Eu gosto dos documentários e tal. Mas falando sobre o Egito tem uma ligação tem alguma ligação com a maçonaria? Tem, claro. Ele é um dos fundadores ou não tem muito a ver? Na verdade, assim, a maçonaria está muito mais ligada ao povo hebreu. Mas o Egito tem uma simbologia para a maçonaria muito importante, porque foi um período de escravidão, de presa. Na verdade, nós todos somos escravos, né, do mundo material, e o Egito, na verdade, representa isso. Esse processo. E ali começa também o processo de construção. Lembra que a maçonaria, o maçom significa, em inglês chama-se Freemason, ou pedreiro livre, né? Pedreiro livre. Interessante. E você pretende ir ao Egito? Pretendo. Por que você ainda não foi, já que você foi a tantos países? Falta de oportunidade? Não, porque ainda não estava preparado para ir ao Egito.
não me sentia preparado. Não me sentia forte o suficiente para enfrentar o que eu preciso enfrentar lá. Então você concorda comigo que ali tem uma energia forte. Mas a questão toda é você tem que estar extremamente preparado para isso. Porque lá você tem que entrar com um escudo perfeito de luz assim. A quantidade de pessoas que foram para o Egito e que trouxeram coisas pesadas não foram poucas. Eu atendo uma senhora japonesa e ela fez essa viagem e ela foi para o Egito e ela me procurou para que eu fizesse uma limpeza com ela porque ela não estava se sentindo bem. Ela não estava se sentindo bem. Isso também fortaleceu a minha ideia de não ir ao Egito. Né? Mas talvez se a gente se prepare energeticamente para fazer, porque eu acho que não é bom também ter receio, né? É bom a gente tentar limpar os nossos receios, os nossos medos, até para não ficar refém de nenhuma situação, né? Sim. Mas ali tem uma energia muito forte mesmo. E a ancestralidade, porque ali não é uma coisa só deste planeta. Porque existem seres de outros planetas, dimensões que vieram para lá. Você acredita que as pirâmides vêm de outros planetas também? De Ninivos, o planeta chamado Ninivos, que neste momento está atrás do Sol, que é o 12º planeta, né, do sistema. Do sistema solar. Sim. Ele é bem estudado mesmo. Agora, voltando para a maçonaria no Brasil, que cargo você tem na maçonaria? Você pode falar sobre isso? Hoje eu sou mestre maçom, mas eu já fui venerável mestre dessa minha loja e de uma outra loja chamada Loja Brasileira. Mas a maçonaria no Brasil, ela perdeu muito poder e perdeu muita força, porque ela, na minha opinião, se tornou muito reacionária, ao invés de ser progressista, como é o princípio da maçonaria. A maçonaria tem que trabalhar pelo progresso da humanidade, não ser retrógrada no sentido de apoiar coisas como ditadura militar e coisas desse tipo. Então, não se pode pensar na maçonaria. Lembra o seguinte, a maçonaria, o grande apogeu da maçonaria para mim foi na Revolução Francesa. A Revolução Francesa que trouxe igualité, liberté e fraternité, né, como um conceito de vida mesmo, né? Isso não é... Então, você transforma a humanidade, você tem que se entregar para a humanidade para... eu vejo esse o trabalho da maçonaria. A maçonaria me ajudou nesse processo, né? Eu sempre digo assim para os aprendizes, né, e para os companheiros, nós somos todos pedras brutas e muita gente trabalha para ser pedra polida. O que é uma pedra polida? É aquela pedra quadrada, né, totalmente lisa, que se encaixa para construir uma sociedade. Eu digo, não, eu não gostaria de ser pedra polida, eu gostaria de ser o mármore que Michelangelo esculpiu Davi. Eu não quero ser algo para me encaixar na sociedade, eu quero ser uma obra de arte que seja admirada pela sociedade, que vai além de ser pedra polida, que se encaixa e se modela para aceitar o que a sociedade é. Para mim, a sociedade é extremamente escravizante e eu não aceito essa escravização. Perfeito. Uma curiosidade minha, assim, o Dom Pedro II, ele era maçom, é lenda? Dom Pedro I era maçom, Dom Pedro II eu não tenho certeza, mas Dom Pedro I com certeza. Eu ouvi dizer que o Dom Pedro II era maçom, o primeiro nunca tinha ouvido falar. E até porque eu admiro muito Dom Pedro II, ele era um homem muito revolucionário. Sim. Né? E eu acredito que talvez ele fosse, você não tem essa informação? Não, eu não tenho essa informação. Dom Pedro I, eu tenho informação porque Dom Pedro I foi uma boa, como é que eu vou te dizer isso? Foi um absurdo que fizeram com Dom Pedro I, porque pelo fato dele ser imperador, às 9 da manhã iniciaram ele como aprendiz, ao meio-dia ele já era companheiro e às 6 da tarde ele era o grão-mestre da maçonaria brasileira. Um absurdo isso, ele não teve estudo nenhum, não teve preparação nenhuma para ser maçom. Então foi através dele que se iniciou a maçonaria aqui ou já estava antes? Não, a maçonaria na verdade no Brasil começou na Bahia, lá quando o Dom João VI veio já tinha loja maçônica. Já tinha loja maçônica. E a maçonaria, a que eu gosto mesmo, é a maçonaria do Rio Grande do Sul,
que é a maçonaria revolucionária, que fez a Revolução Farroupilha, que libertou os escravos e que trabalhou nesse processo. Hoje em dia, a maçonaria não tem quase nenhuma conotação política mais, né? Não, porque na ditadura militar, que muitos apoiam, e muitos maçons apoiam e esquecem que na ditadura militar, a maçonaria ela perdeu as raízes, porque parou de se discutir política dentro da maçonaria. Eu não estou falando de política partidária, eu acho que política partidária também não deve ser discutida, porque hoje em dia ela é muito emocional, é meio como passional, como um time de futebol. E ainda mais num momento assim que, se você não é bolsonarista, você é lulista, né? Está muito assim nesse processo. Não existe um meio termo. O Brasil está o mundo está nesses extremos aí, com a eleição do Trump nos Estados Unidos, a eleição da presidente italiana, enfim, né, está muito nesse processo. Da extrema-direita tomar conta. A Alemanha, né, muito nesse processo. Então, está muito parecido com um ponto de virada. E eu acho que esse é o grande ponto de virada que a gente vai ter. Você acha que a maçonaria ainda tem algum tipo de influência ou ela está se descredibilizando? Muita gente acredita que sim. Na minha opinião, não tem nenhuma influência. Embora e teve em algum momento da história? Teve, claro. A família Bonifácio, né, de Andrade Silva, que trabalhou na criação, da formação da independência brasileira, que não foi independência, foi uma compra, né? Mas, sim, e o José Bonifácio, ele esteve na França, né? Então ele participou do processo da Revolução Francesa. Então, existia uma força assim, da maçonaria. Mas hoje em dia a maçonaria, eu vou falar um negócio assim, por favor, meus irmãos, entendam o que eu estou falando. É um clube de velhinhos, né? Velhinhos que na verdade, durante a ditadura militar não tiveram uma atuação política forte e muitas vezes não sabem nem o que é ser direita, né? Porque a maçonaria sempre foi contra a direita. Na Revolução Francesa, a posição da maçonaria era à esquerda, ao lado do povo, não ao lado da aristocracia. Esse processo todo é muito complicado, porque falar assim como estou falando, eu tenho certeza que muitos irmãos de maçonaria vão ficar até magoados, né? Mas é isso. Você diria que os novos maçons não têm a consciência da importância que a maçonaria poderia ter? Não, e nem da força que a maçonaria tem. Porque a primeira coisa que deveriam fazer antes de ler, de entrar na maçonaria, é ler um livro chamado Kybalion, não sei se você já leu, que é muito interessante, que fala de todo o processo cósmico, né? Principalmente das 7 leis universais. 7 leis herméticas, né? É. Eu gosto muito dessas leis. Você acha que a maçonaria tem alguém no mundo, em algum país, em algum lugar, que ela ainda está forte para aquela região, que ela está conseguindo fazer um trabalho de ajuda para o mundo? Tem nos Estados Unidos, ela é muito forte, porque lá imagina o seguinte, no Brasil nós temos uma população de mais ou menos 250 milhões de pessoas e temos 200 mil maçons. Os Estados Unidos têm 320 milhões de pessoas, mas tem 3 milhões de maçons. E lá a maçonaria é séria. Aqui no Brasil você pagou, você vira grau 33. Lá não, lá só tem 33 pessoas com grau 33. Para você ser grau 33 tem que morrer um, e você ser mais antigo para poder virar 33. Tem uma disputa para alcançar isso? As pessoas têm uma vaidade? É pura... como está no livro de Eclesiastes, né? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, assim diz... Uma vez eu li um texto que falava que, uma época, há uns anos atrás, que o Brasil estava passando por um momento muito difícil e tal, e um jornalista falou, mas cadê a maçonaria que não toma uma atitude? O que ele quis dizer com isso? Você tem compreensão? Sim, porque politicamente nós atuamos em vários momentos da história brasileira. A independência do Brasil, a abolição da escravatura, a volta da democracia, de certa maneira, a maçonaria trabalhou fortemente, né? Embora seja um cara que eu não admiro em nada, o Figueiredo, o João Batista de Oliveira Figueiredo, ele era maçom, né? O Geisel foi maçom durante um bom tempo.
E tem alguns que são maçons que não deveriam nem ser. Que é o caso do vampiro de plantão aí que foi golpista aí, que deu golpe na Dilma, como é que é o nome dele? Até o Temer. Me falha a memória, esse cara é um cara com uma inteligência brilhante, mas assim, os valores dele precisariam serem reformulados. Ainda bem que ele está adormecido, ele não é maçom ativo. Entendi. Você ainda acredita numa melhora na maçonaria brasileira? Eu acredito numa revolução no Brasil e no mundo. E trabalho todos os dias para isso. Acredito numa revolução verdadeira. Mas não uma revolução armada ou qualquer coisa, uma revolução de consciência, de pessoas como você e outros aí que podem transformar o mundo. Nós precisamos de 140 mil despertos no mundo. Se nós tivermos 140 mil despertos, o planeta vai se transformar. Não é só o Brasil, o planeta vai se transformar. Sim. É nisso que eu acredito. Perfeito. Pena que nós perdemos um dos mais brilhantes recentemente, né? Que é Chico Xavier. Chico, ele era maçom também? Não, mas ele chegou a participar. A essência dele era da maçonaria. Para mim, ele era a materialização de um verdadeiro maçom. Eu acho o Chico de uma perfeição enquanto pessoa. Simplicidade, né? Tudo. Né? Ele é o meu modelo de pessoa, assim, sabe? A sensação que eu tenho é que ele está presente no Brasil. Ele era tão genial que ele desejou que a passagem dele fosse num dia que o Brasil estava feliz. E ele foi embora no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 2002. Maravilhoso isso, né? Isso tudo dele tem um certo sentido, né? E tal. Você chegou a conhecê-lo? Só por documentários, né? Eu leio muito sobre ele. Gostaria muito de ter tido contato pessoalmente com esse homem maravilhoso, mas não tive. É uma pena, né? Eu acho que todo mundo deveria ter. Eu sei de depoimentos de pessoas que me falam, né, que quando chegava perto dele já era emanado de uma paz. Ele trazia uma paz assim para o ser humano que é extraordinário. A maçonaria, ela reverencia essas pessoas? Claro, sempre. E a maçonaria é ateu, é religiosa? Como que ela funciona a nível de fé? Ela abriga todas as fés, todas as religiões. Nós temos a maçonaria umbandistas, nós temos espíritas, nós temos evangélicos, até padres católicos nós temos. Embora a Igreja Católica persiga a maçonaria de uma forma abstrata, louca, assim, né, muito forte. Uma pergunta que... Tem até uma encíclica que condena a maçonaria. Uma pergunta que eu não sei se vai ter sentido, mas eu vou perguntar. A Rosa Cruz é um primo da maçonaria ou nada a ver? Tem uma relação pelo processo, né? Porque as antigas ordens iniciáticas, né, elas são muito semelhantes em algumas coisas. Mas o Rosa Cruz está muito ligado ao Egito antigo, né? A maçonaria já está muito mais ligada aos hebreus, ao tempo de Salomão e tal. O Rosa Cruz não, o Rosa Cruz está totalmente enraizado na mitologia egípcia, em Íris, Osíris e Tote, né, essas divindades. Eu tive um professor que ele era Rosa Cruz e ele é um grande professor de astrologia, morava aqui na Moca, e hoje ele é um ator também, era um homem incrível, tinha muitos filhos, as aulas dele de astrologia eram maravilhosas. E aí um dia ele falou que ele foi Rosa Cruz e que ele abandonou a Rosa Cruz porque ele não podia exercer essa função, que tudo que eles aprendiam lá eles não podiam ensinar para fora. Aí ele teve que abrir mão. A maçonaria tem algum processo assim que você fica ligado e não pode expor? Esse é o grande problema, né? Na verdade, porque a maçonaria tem coisas que são sigilosas e não podem ser ditas para ninguém nem mostradas. Isso é bom, gera curiosidade, porque as pessoas querem entrar para saber, mas ao mesmo tempo é ruim, porque cria toda uma mitologia de que a maçonaria faz sacrifícios, que cultua o demônio, né? Porque... Eu vejo que as pessoas que têm uma cultura um pouco menor,
e tem um pensamento mais radical, elas falam da maçonaria com desdém, falam da maçonaria como se fosse uma seita malvada. Né? E eu vejo pessoas mais equilibradas que veem a maçonaria com, vamos dizer assim, com mais simpatia. A maçonaria sofre perseguição de alguma forma? Principalmente dos evangélicos, de uma maneira geral. Se você for numa igreja evangélica e falar que você é maçom... É como se você fosse o diabo. Como se você fosse o próprio inimigo, né, que eles falam. Eles não falam diabo, eles falam inimigo. Mas eu participei de um debate uma vez e tinha um pastor, um padre, né, e eles me perguntaram exatamente isso. E aí eu coloquei o que eu vou te colocar agora. Eu, em 12 anos de maçonaria, eu nunca ouvi falar de demônio, coisa assim, dentro de uma loja maçônica. Agora, em todo o culto evangélico que eu vou para arrancar dinheiro do povo, eles falam que o demônio vai tirar o dinheiro e que se você não fizer a sua oferta, você vai ser amaldiçoado, vai ter azar, vai ter uma coisa de tudo. Então, quem é mais, na minha opinião, quem na verdade é demoníaco hoje no mundo são essas igrejas que usam essa conduta de escravidão do povo, da sua fé, para fazer. A maçonaria é libertária, ela traz o sentido de libertação. Ela não é, por isso que não tem... Qualquer um pode chegar mestre maçom e qualquer um pode ser venerável mestre. E eu sou um dos que trabalha assim dentro da maçonaria para que a minha loja tenha o maior número de mestres instalados possível. Ou seja, pessoas que já foram veneráveis mestres. Eu acredito que quanto mais o conhecimento tiver disseminado, mais força nós vamos ter. E quanto mais consciência humana você tiver, mais você vai distribuir um equilíbrio para a população, para o cidadão, para as pessoas. Sim. E tal. Você acha que olhando por esse ponto maçom, olhando para a população brasileira e para o sofrimento da população brasileira, você acha que a maçonaria ela pode libertar as pessoas a ter um pensamento maior, ou o fato de muitos maçons ter opinião que não são tão abertas assim para a espiritualidade e também para a política, isso pode atrapalhar? Hoje está atrapalhando, porque existe uma migração muito grande, uma traição aos valores maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade, para ir para coisas do tipo apoiar a ditadura militar. Então, eu não sei qual é a pior escolha, na verdade. Por isso que eu acredito muito naquilo que o Chico escreveu no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? Esse livro diz tudo sobre o Brasil, na verdade, e a preparação e o porquê que a gente tem esse negócio. Esse livro deveria ser lido junto com Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. Porque quando você junta os dois, você entende o Brasil. Entende mesmo. O próprio Chico teve aquele programa Pinga Fogo, não sei se você chegou a ver. Sim. Que ele falava sobre tudo. Ele falava tudo que está acontecendo agora, ele já falava 50 anos atrás, há mais de 50 anos atrás. Quando a gente fala em Brasil terra, né, a terra do Evangelho e tal, você já está vendo passos que vão nos levar a esse lugar? Muitos. Você passou recentemente por alguns problemas de saúde. Sim. E você está se recuperando lindamente, com muita força e garra que tu tem. Tu diria que durante esse período, nos seus momentos de tristeza, porque quando a gente passa por um processo de dor, a gente tem que se olhar de novo num retrovisor, né? Você diria que em algum momento o Chico te chegou na alma e você lembrou dele e a maneira como você tinha que lutar pela sua saúde? Na verdade, o Chico especificamente não, mas Jesus chegou assim com muita força na minha... Primeiro, de duas formas, né? Primeiro, ele chegou como um jovem, vestindo uma camiseta e calça jeans, e me abraçou, e eu senti a energia dele no meu coração, assim, aquele amor dele tomar conta da minha alma, do meu corpo. Então, Jesus, eu acho que aí é que está... essa transformação que a gente está passando, esse momento que Jesus, de novo, está trazendo. E aí tive uma revelação, que no dia 21 de dezembro deste ano, Jesus volta
E aí a gente está próximo da volta de Jesus, efetivamente, como grande transformador da humanidade. Ele volta físico ou ele volta espiritual? Não, ele volta como ele tem que ser, como Cristo, efetivamente, como energia transformadora. Ótimo. Eu acredito muito nisso também. Todo esse processo que você viveu e está terminando de viver, e como eu te disse lá atrás, que você me parece uma fênix, uma pessoa que sempre está buscando. Você consegue ter compreensão que, apesar de você ser uma pessoa muito autoritária, muito forte, muito cheio das suas verdades e tal, que esse amor ele está falando mais alto pela existência? Sim, graças a essa visão, essa relação que eu tive com Jesus, né, que desde o primeiro momento, imagina, eu passei por um câncer e agora por um AVC. E isso é muito louco, sabe? Porque o AVC, o câncer, eu ainda tive um tempo de preparação para me curar, né? E o mais bonito, né? Além de você passar por esses dois processos, a tua qualidade de pensamento e a tua verdade, ela não se modificou. Porque o que eu vejo muitas vezes, que a gente é criado de muitas formas para ter culpa. Quando a gente passa por um processo, a gente às vezes abaixa a cabeça e se sente um coitadinho. E com você aconteceu o contrário. Eu percebo emergir de você uma força, assim, eu vejo nos seus olhos o desejo de que o mundo melhore, de que o mundo mude. E ao mesmo tempo que você tem uma dificuldade de expressar sentimentos, você tem um sentimento muito grande. Você consegue ter essa compreensão? Sim. Nesse momento, tudo que aconteceu comigo é o seguinte: antes eu queria mudar o mundo, agora eu não quero mudar mais o mundo, eu quero mudar a mim. Então, para o mundo. Para o mundo, para servir ao mundo, efetivamente. Eu acho que eu tenho muito que doar para o mundo ainda, eu tenho muito que contribuir para esse mundo. Não só eu, mas várias pessoas, e eu quero fazer parte desse processo com entrega, efetivamente. Então, eu estou muito apaixonado por esse novo momento de transformação. Ricardo, você já escutou conversa de criança, eles conversando e você quietinho no outro canto ouvindo? Algumas vezes. Eu tive essa experiência com os meus sobrinhos. A minha cozinha era aqui, tinha o quintal embaixo, e eles ficavam conversando, né, com 7, 8 anos. E eu ficava ouvindo os sonhos. A simplicidade deles, e a simplicidade. Né? E a essência deles, tudo que eles queriam era um mundo saudável, uma fruta legal, brincadeiras, felicidade, amor, viagem, passeio e luz, né? Então, quando a gente fala em a Terra voltar a ser um lugar de paz, na verdade é isso que a gente está buscando. Essas crianças que estão nascendo, você já vê em muitas crianças, você já vê essa capacidade de mudarem o mundo e de virem com mais amor? Sim, eu acho que a gente pode até citar o exemplo da Greta, por exemplo, que é uma adolescente de 16 anos e que está transformando, e é capaz de ir numa conferência da ONU e falar com amor, com a verdade no seu coração, e abrir a mente de políticos e tal. O problema é que, se nós não trabalharmos essa questão do amor, efetivamente, a gente falou muito sobre isso antes, né? Porque nessa revelação que eu tive, nessa conversa que eu tive com Jesus, a segunda vez que ele teve comigo, ele estava muito brilhante. E aí ele me levou ao seguinte, me mostrou os 7 planos, os 7 eions, né? E nesses 7 eions ele me mostrou os arcontes, que são aqueles que nos mantêm prisioneiros aqui, né? E ele me disse o seguinte: quando você encontrar o amor de verdade, você vai transcender todos esses eions. E eu estou buscando isso. Não é fácil para uma pessoa como eu vou dizer assim que é muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito racional, muito ligada à intelectualidade. Para mim, tudo tem racionalidade. Mas encontrar Jesus hoje está sendo leve para você? Está sendo maravilhoso, maravilhoso. Porque ele é leve, né? Ele é simples, ele é... Nossa... E ele tem uma linguagem universal que qualquer intelectual ou qualquer pessoa com um pouco preparo de estudo consegue entender. Porque ele não fala com palavras, ele fala com a alma, né? Exatamente. A vibração dele é diferente.
quando você conversa com o universo, é como se você estivesse conversando com Cristo, com Deus, com grandes mestres, né? O Chico Xavier fez uma viagem extraterrestre que convidaram ele foi, e lá num determinado momento ele perguntou: o Jesus da gente é o mesmo mestre de vocês? Aí a entidade falou: não. O mestre Jesus é de vocês. O universo tem milhares de mestres. Então a gente está só na ponta, né, do entendimento. Sim, tem outros muito mais. Enki, por exemplo, né, é um mestre assim impressionante. Os Anunnakis são seres muito diferenciados. Eu vivo muito na Terra, né? Eu recebo muita energia de fora, mas eu vivo muito na Terra. Eu gosto da Terra, eu gosto do ser humano e tal. Agora que nós estamos começando a se preparar para entender isso, eu não sei se a gente ainda vai alcançar, porque falam que pode ser amanhã, depois. Eu não tenho essa data, eu não me preparei para a data. Eu me preparei para entender que existe vários tipos de inteligência, de várias dimensões, de vários lugares. O importante para mim é cuidar da Terra e cuidar do nosso bem-estar. Eu fico muito feliz quando eu conheço uma pessoa como você, Ricardo, que está passando por tudo isso e que está aqui me dando um testemunho, ou me dando uma palestra, ou me falando sobre amor, sobre Cristo, sobre vontade, né? O dia que você aprender a expressar em sentimentos o que você tem de alma, o mundo vai ficar muito mais rico, e eu quero estar seu amigo nesse dia. Poxa, eu preciso disso. Preciso, assim como alguém que está no deserto precisando de água. Preciso dessa transformação. Eu acho que o universo já me disse isso várias vezes. Ele me disse no câncer e me disse agora no AVC. E assim, ó, Ariel, eu tô num processo de entrega, efetivamente, porque quando a gente dá é que a gente recebe, né? Exatamente. Mas olha, eu quero que você saiba que você é um ser humano importante. Eu quero que você olhe para a tua vida e cuide dela como ela deve ser cuidada. Porque toda vez que a gente recebe essa encarnação, e eu acredito na roda das encarnações, a gente sempre tem que olhar e tentar ser o melhor que a gente puder. Tá difícil em alguns aspectos, porque as pessoas estão muito divididas, como você falou. Politicamente tudo está muito confuso, mas orai e vigiai, sempre. Orai e vigiai, ainda que eu ande pelo vale das sombras, não temerei o mal algum, né? Eu preciso melhorar a minha relação com o Egito, e você precisa melhorar a sua vontade de ser mais afetivo. Sim. E é sobre isso. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que passaram por esse processo que você passou, o AVC, tudo isso, e está aqui inteiro, quase pronto para a cura total. Mensagem, eu te diria o seguinte: não fiquem presos à questão da matéria. Lembre-se que nós somos energia, vibração e frequência. Então, se conectem à frequência da grande fonte, não desse mundo que nós vivemos, onde as pessoas não têm conhecimento, mas têm opiniões. E opiniões, está cheio de gente com um monte de opiniões sem fundamento. Então, vibrem na verdadeira fonte, a verdadeira fonte da criação do universo. Não essa fonte, esse mundo dos arcontes aqui, essa falsa visão de Deus e de tudo, né? Deus é muito mais do que a gente imagina, e está em tudo verdadeiramente, principalmente em nós. Agora, se conecte ao Deus que está dentro de você e transforme a sua vida. É isso. Perfeito, obrigado, Ricardo. Bom, eu que agradeço. Hoje a gente termina aqui o Conversa do Cotidiano, no Janela do Cotidiano. Eu tive a honra de receber o Ricardo e de aprender com ele o que ele está fazendo. Ele está reencontrando o amor através da dor. Mas ele, de uma certa forma, ele é um vitorioso materialmente. Agora ele vai ser um vitorioso afetivamente. E você que está aí, que está olhando para a gente, está escutando, e você de alguma forma não sabe amar a vida, é hora de aprender. É esse o recado de hoje. Muito obrigado.